Oi meninas, sejam bem-vindas a mais um encontro de beleza que acontece toda quinta-feira aqui neste canal. E hoje, como vocês já devem ter visto aí no título, eu vou ensinar delineado para pálpebra coberta e também para pálpebras caidinhas e flácidas. Vocês vão perceber que não é esse bicho de 7 cabeças que a maioria acha, é algo simples. Basta você saber adaptar a técnica correta para esse formato de olho que tem essa predominância de pálpebra coberta, pálpebra caidinha. Algo que eu preciso ressaltar e trazer aqui neste encontro de beleza de hoje é a questão do treino. É necessário, se você não colocar em prática, não treinar todo o aprendizado que eu vou estar entregando aqui hoje, infelizmente não vai adiantar. Você precisa colocar a mão na massa, treinar, para que realmente você consiga fazer esse delineado aí personalizado para o seu formato de olho. E o melhor, que também venha valorizar a sua real beleza, sem trazer modificações, sem trazer transformações, mas de forma que vai valorizar e não deformar. Vou me apresentar aqui brevemente, para quem não me conhece, eu me chamo Lisiane, sou maquiadora profissional, trabalho aí neste universo da beleza há mais de 9 anos, então eu tenho uma bagagem legal aí de experiências, vivências e muitos erros também. Ensino mulheres a se maquiar de forma natural, embelezadora, do zero à finalização, resgatando, potencializando, fortalecendo a autoestima e a autoconfiança de cada mulher. Então vamos lá iniciar o nosso encontro de beleza de hoje. Sempre comece com o lado que você tem mais dificuldade. E aí fica mais fácil quando você vai para o outro lado. Agora, no momento que eu vou fazendo, eu vou ficar quietinha e eu vou narrando, que assim fica mais fácil de você entender. Que ao mesmo tempo que eu estou fazendo, você vai ouvindo o que eu estou fazendo ali, do que eu parando para explicar e ficar aquele vai e volta. Eu pego primeiro como referência a minha linha d'água superior e inferior. Então, ali o meio certinho, um pouco mais para cima, eu faço esse traçado na diagonal. Ele não é muito deitado, nem muito em pé. E aí eu deixo esse traçadinho assim, alinhadinho. Depois eu volto, deixo a pontinha lá fininha e volto um pouquinho depois em direção ao canto interno, como se fosse um triângulo deitadinho, na verdade um triângulo na diagonal. E é normal ficar esse degrauzinho por conta que a gente tá passando, tá vendo? Em cima dessa dobrinha da pálpebra caidinha, não tem problema, pode passar, não precisa fazer a curva com traçado. Então vai preenchendo aí todo esse triângulo sem medo, tá vendo? Que essa dobrinha ela continua ali dentro do gatinho. Agora, se eu fizesse esse traçado reto, eu iria deixar esse meu formato de olho caído, não iria valorizar. Então, ó, é normal ficar esse degrauzinho com o olho fechado, olhando para baixo. O importante é quando o olho está aberto, esse delineado gatinho aparecer e valorizar esse formato de olho. A parte do traçado rente à raiz dos cílios para ir de encontro com esse outro traço que você fez no seu canto externo, você vai comparar o espaço que você tem, você vai visualizar esse espaço que você tem aí de pálpebra quando você está com ela relaxada. Se, por exemplo, você está com ela relaxada, já cobre tudo e não tem espaço, o melhor é você não começar aqui do início, você começar do meio ou um pouco depois do meio para finalizar esse traçado e finalizar o delineado. Se você tem um espaço legal, você pode começar aqui do início para ir de encontro com o outro traçado que você já fez antes. E se, por exemplo, é mediano, como o meu caso aqui, por exemplo, eu começo do meio também e vou de encontro. Mas, se eu faço um traçado bem fininho, esse meu formato de olho, ele permite também que eu faça aqui do início. E agora eu vou fazendo esse traçado fininho, um pouquinho depois aí do cantinho interno e vou até a parte lá do canto externo, com traçado bem fininho e movimentos curtos para não correr o risco de engrossar muito. Agora eu começo a fazer a junção entre esse delineado que já estava pronto do gatinho e o traçado rente à raiz dos cílios, com a mão bem levinha e uma junção para completar esse delineado. E quando você for para o seu outro olho, você vai comparar um lado com o outro, para que você consiga deixar o traçado o mais próximo possível. Não precisa ficar 100%, porque tem a questão da nossa simetria, mas tente deixar o mais próximo possível, para que não fique uma diferença muito grande. Muito torto também, um lá em cima e o outro cá embaixo. Uma diferença mínima é normal ficar. E aí, quando você começa a comparar, você vai ter uma base de onde começar esse traçado, mas sempre leve em conta essa questão do finalzinho aqui, olha, do cantinho da sua linha d'água superior. Então, você vai pegar como base a linha d'água superior e inferior para fazer esse traçado. E aí, você vai comparando um lado com o outro para ficar o mais próximo possível. Ó, olhei aqui e agora eu vou. E nesse momento, é bom você ter um espelho que possa estar
pelo menos meio metro de distância para que você consiga ter uma visão melhor do seu traçado e comparar também um com o outro. Agora, antes de dar continuidade, comparo de novo para ver se esse traçado está próximo um do outro. E volto esse traçado, deixando aquela pontinha lá para que fique com acabamento, não fique aquele negócio grosso, quadrado lá na ponta. E vou fazendo esse traçado na diagonal, como se fosse um triangulinho inclinado. E aí eu vou preenchendo, dando acabamento nesse traçado do delineado gatinho, aí no cantinho externo. Uma parte que é importante é agora você estar com o espelho de mão, para que você consiga ver de pertinho e com o seu olhar reto, a cabecinha mais reta, para você conseguir passar esse traçado em cima da dobrinha. Tá vendo essa dobrinha da minha pálpebra? Para não correr o risco de você fazer muito fino e quando o olho estiver aberto, não ficar parecendo esse delineado gatinho. Depois começo de novo o traçadinho fininho, rente à raiz dos cílios. Começo esse traçado com movimentos curtos, mão leve, para não engrossar e não pesar e deixar um acabamento grosseiro. Depois faço a junção de um traçado com o outro, do canto interno com o canto externo. E algo que eu preciso ressaltar é que se você tem uma pálpebra muito caidinha, como o da foto, já não dá para fazer essa técnica, seria um outro estilo de delineado. Olho reto de novo no espelho um pouquinho mais distante, com a minha pálpebra relaxada. E eu começo a comparar a questão da grossura desse delineado com o olho aberto. Porque com o olho fechado, não importa se vai ficar um mais grosso ou o outro mais fino. O importante é ele estar mais simétrico enquanto você está com o seu olho aberto, que é a forma que você vai ficar nos locais aí, no evento ou no seu dia a dia. Então tem que ser de uma forma que vai valorizar o seu formato de olho quando você está com o seu olho aberto. Ó, quando eu relaxo, está a mesma coisa. Olhando para baixo, também. Eu sinto de dar uma leve engrossadinha, apenas, ó, é nessa partinha do meio aqui, onde tem a dobrinha da minha pálpebra. Coisa minúscula, coisa de milímetro. Isso aqui, se fosse dia a dia, eu deixaria tranquilo que ia passar despercebido. Mas eu vou fazer essa engrossadinha bem de leve para ficar um pouco mais próximo do outro aqui. Percebeu a importância da comparação? Notei que eu precisava engrossar mais um pouquinho o traçado ali, tipo no meio mesmo, de um lado. Comecei a fazer essa engrossadinha, coisa de 1 milímetro, mas que faz uma imensa diferença no resultado final desse delineado gatinho. E sempre lembre-se da mão leve, movimentos curtos, para não deixar um acabamento grosseiro aí no seu delineado gatinho, mesmo que seja para o dia a dia. É simples, o segredo é não ficar muito fissurada nessa questão de deixar ele totalmente simétrico, totalmente alinhadinho com o olho fechado, porque quem tem pálpebra coberta ou a pálpebra muito flácida, que já está mais caidinha, corre esse risco de não conseguir deixar, quando o olho está fechado, olhando para baixo, esse delineado retinho, gatinho ali, todo alinhadinho. O importante é ele ficar assim retinho, ó, com o olho aberto, quando você está com a pálpebra relaxada. E a intenção é que quando o olho está aberto, ele fica assim, alinhadinho, valorizando, realçando o formato de olho aí de cada uma, que tem essa predominância da pálpebra coberta ou da pálpebra caidinha. Vou aplicar máscara de cílios e já volto. Viu? É simples. Não é esse negócio difícil aí, não. Você fica aí pensando que não vai conseguir, que não vai dar certo. Ou então, às vezes que você tentou é porque não tinha a técnica correta para essa predominância aí do seu formato de olho. Então, é por isso que não estava dando certo. Tenta, faz aí o passo a passo certinho, do jeito que eu ensinei, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer o seu delineado. Claro, de primeira, não vai sair aquela coisa excelente, com acabamento profissional. É com treino, é você não desistindo, mantendo a constância. Então, continua, vai treinando aí, tira de 3 a 4 vezes na semana para você estar fazendo aí um delineado. Quando você for treinar, eu sempre indico você optar em fazer esse treino sem nada de maquiagem elaborada ali por baixo, porque se
você fez ali um esfumado com degradê incrível, com certeza você vai ficar insegura, vai ficar receosa de treinar esse delineado e acabar borrando e perdendo toda a maquiagem. Então eu sempre indico para as minhas alunas elas treinar a parte do delineado sem nada de maquiagem, apenas para ir treinando ali o traçado, mesmo que não vai sair só para ficar em casa, mas para conseguir criar essa autonomia no momento de fazer, quando precisar realmente ir para uma ocasião especial, para um evento. Então o treino realmente faz a diferença para que vocês consigam fazer esse delineado aí com bom acabamento, com acabamento profissional. E vou ficando por aqui, agradeço imensamente cada uma de vocês que tirou um tempinho para estar assistindo aqui o nosso encontro de beleza. Convida mais amigas também para estar participando aqui desses momentos de beleza para realçar, fortalecer a autoestima e a autoconfiança de cada mulher através da automaquiagem. Também, se você não está inscrita, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nenhum encontro de beleza que acontece às quinta-feiras. E também deixa aí o seu like, que isso me ajuda muito e o YouTube vai entender que é um conteúdo relevante e automaticamente vai acabar entregando para mais pessoas. Um grande beijo para cada uma de vocês, uma semana abençoada!